Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença do Marcos também por ser parte desse momento. Eu vou começar com o meu chamado, depois a súmula. História, família e religião. Tenho 36 anos, nasci em 1977 em Porto Velho, Rondônia. Sou filho mais velho de Loide Lopes de Carvalho, Carlos Alberto Tenório de Carvalho e irmão de Carlos Júnior. Meus ensinamentos religiosos vieram através dos meus avós por parte de mãe. Meus avós por parte de pai seguiram o catolicismo, mas sempre fui um batista de berço. Estudei até a 7ª série na escola pública São Cristóvão, sustentado pela Igreja Católica, e o ensino médio concluí na escola particular Carlos Costa, dirigido por evangélicos metodistas da Wesleyana. Na minha infância, sempre fui obrigado a participar das missas no intervalo de ensino religioso que a escola oferecia. Fiz também atividades extracurriculares na escola de reforço OZEM, também sustentada pela Igreja Católica lá em Porto Velho, Rondônia. Sempre fui um aluno mediano. Não lembro em discordar da professora de ensino religioso em algumas práticas que eu não aceitava, a não ser venerar imagens e fazer o sinal da cruz. Sempre frequentei a Igreja Batista da Liberdade, dirigida pelo pastor Lourival Ferreira Macedo. Sempre fui um garoto tímido, porém muito atencioso com as pessoas. Na igreja sempre participei de muitas atividades incentivadas pela minha mãe e avós por parte de mãe. Meus avós por parte de pai sempre foram neutros, apesar de serem católicos praticantes, por não ter nunca me levado também para a Igreja Católica. Chamada ministerial. Acredito que a minha chamada à conversão passou por 5 fases. Quero destacá-la nesse momento. Primeira, chamada na infância. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Eu estava sentado no primeiro banco de um domingo de manhã e lembro muito bem que o pastor Lourival ministrava a palavra e o tema era sobre missões. Mas em determinado momento da mensagem, o pastor Lourival enfatizava que precisávamos sair dos bancos para evangelizar, falar do amor de Deus às pessoas, porque o campo está muito carente de ministros do Evangelho. Ele falava de tal forma que a mensagem me tocou profundamente. Parecia que estava somente eu e ele naquele santuário. Aquilo foi tão pessoal, foi tão forte, que baixei a cabeça e comecei a chorar. Ali eu percebi que eu entendi perfeitamente o que Deus queria para a minha vida. Segundo, aprendizado e batismo. Desde que eu entendi o chamado, me senti um escolhido de Deus e protegido para o seu ministério. Procurei ler a palavra de Deus diariamente, dar testemunho de vida para outras pessoas. Me batizei aos 13 anos e desde então sempre procurei viver a vontade de Deus, mesmo sendo um adolescente super tímido. Mas quando eu li Apocalipse 21, versículo 8, o mundo acabou para mim, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Esse versículo me deixou muito angustiado, porque eu não sabia como resolver esse meu problema. Eu queria ser um adolescente e um jovem extrovertido. Lembro que na minha infância e parte da adolescência, eu gostava de servir como introdutor na porta de entrada da igreja. Gostava de dar boas-vindas e entregar o boletim às pessoas. Isso me ajudou um pouco a ter mais contato com as pessoas e me sentir mais à vontade com elas.
Sempre fui ensinado pela minha mãe, líderes do ministérios e por Deus a servir com muito amor. Terceiro, veio o medo, a desobediência e a fuga na juventude. Contudo, sempre existiu dentro de mim um medo do ministério. Mas tudo isso porque eu presenciava o sofrimento de muitos pastores. O medo de ser pobre também atormentava a minha vida. Então, com muito sofrimento existencial, comecei a desobedecer a Deus. Não queria isso para a minha vida. Já na juventude, comecei a fugir das atividades da igreja, não queria mais saber de ler a Bíblia, fugia dos crentes espirituais, já não queria mais acompanhar os meus pais à igreja, só queria ficar dormindo em casa aos domingos. Meus interesses já eram outros. Tudo o que eu queria era não escutar mais a voz de Deus. Convencimento e retorno. Quarto. Mas não adiantava. Em determinadas circunstâncias, eu lembrava de algum versículo bíblico que eu aprendi na infância. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Foi assim que Deus, aos poucos, foi me moldando e me convencendo a voltar aos caminhos da graça. Foi assim que comecei a crescer e amadurecer. Foi assim que comecei a valorizar a palavra de Deus e os seus 10 mandamentos. Já empresário no ramo de publicidade e produtor audiovisual, entre os 24 e 27 anos, fui me envolvendo aos poucos na igreja. O que me ajudou muito foi meu envolvimento com os empresários evangélicos. Ganhei muito dinheiro, isso eu não nego, mas aquilo não preenchia mais o meu coração. Aquela vontade que eu tinha de ser rico e aquele medo que eu sentia do ministério foi sendo moldado. Foi nesse período que eu fui convidado por um irmão empresário para a palestra estadual do Haggai, ministrado na época pelo pastor Ebenezer Bittencourt. E acabei levando um amigo que não era evangélico também. Mas nesse dia, como eu era um crente muito convencido, não tinha nada que o pastor Ebenezer falava que não me motivava e já não sabia, o que falava. Mas depois que saí da palestra, a empolgação e o interesse do meu amigo, que ainda não era evangélico, era muito grande. Com o passar do tempo, notei a sua transformação de vida. O cara que tinha uma vida totalmente desregrada, estava agora frequentando uma igreja e mais crente do que eu, que frequentava a igreja de berço. Na hora eu me senti totalmente feliz por ele, claro, mas ao mesmo tempo desanimado por não sentir aquele mesmo amor, aquela mesma empolgação, aquele mesmo fogo que ele transmitia. Era tudo o que eu queria sentir, esse amor que eu percebia nas pessoas quando elas se convertiam. E eu perguntava a Deus,
Quando que eu vou sentir isso? O que tem de errado em mim? E tudo que eu percebia é que Deus não falava comigo mais. Se falava, eu não percebia mais. Mais adiante, eu recebi o convite para participar da organização do Congresso da Juventude Batista do Estado de Rondônia, a Conjubaro 2004. Era um evento que reuniu todos os jovens das igrejas batistas e simpatizantes dos municípios do estado. O preletor oficial na época era o pastor Pascoal Piragini, da PIB de Curitiba. Foram 3 meses de muito trabalho e muitas expectativas. Foi no congresso que o meu coração começou a encher novamente de amor, alegria em fazer parte da obra de Deus. 5º, e veio o arrependimento, a conversão e a obediência ao chamado. Mais tarde me chamaram para ser líder dos jovens da igreja. Foi na liderança da juventude que comecei a pregar e fazer campanhas de evangelizações para trazer novos convertidos e os jovens afastados do ministério. Em muitos casos a campanha foi feita corpo a corpo, com visitas, estudos bíblicos nos lares e momentos de oração. Fiz campanha até na TV Rede Globo local e outros veículos de comunicação. Na época me rendeu um monte de ficha preenchida, mais de 100. Não sabia nem como distribuir isso para o pessoal dar estudo depois. Graças a Deus o pastor Hermes chegou logo na sequência, para assumir a igreja, porque na época não tinha mais pastor. Uma palavra que nunca saiu do meu coração está escrita em Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi nesse período que eu comecei a ficar arrependido de tudo que eu fiz no passado. Foi um dos cultos da juventude aos sábados que pela primeira vez eu senti algo diferente dentro de mim. Era uma angústia, uma vontade de chorar, pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz de errado no passado. E essa angústia durou mais ou menos 1 semana, até Deus confirmar o seu perdão em minha vida. Então lembrei daquele versículo que aprendi na infância: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Foi aí que tudo mudou na minha vida. Foi aí que tudo fez sentido. A lembrança e a convicção da minha chamada, que outra hora era lembrada no decorrer da minha vida, ficou mais forte. Mas comecei a querer ter medo. Já tinha minha empresa e ela estava indo bem, mas aconteceu de sentir um forte desejo de deixar tudo e obedecer a Deus. E veio uma palavra de promessa de Deus em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Foi nesse sentido que Deus me orientou para tomar a minha decisão, que já estava pronto para servi-lo e disposto a deixar tudo para estudar e aprender mais a sua palavra. Então, orei a Deus, pedindo que Ele me abençoasse com um comprador para a empresa. Não durou muito tempo, consegui vender a empresa por 58 mil e os equipamentos, e depois o carro para outro irmão. Era o dinheiro que iria me sustentar no meu período de estudo no seminário e ainda sobrar uma boa quantia para depois. Liguei para os meus pais, que estavam morando na época em Rio Branco, no Acre,
para falar da minha decisão e pegar a bênção deles para a minha partida. Como na época o pastor Lourival tinha saído da igreja, passei na casa dele para conversar um pouco e falar da minha decisão. Ele ficou super feliz, orou comigo e me abençoou. Enfim, nunca senti tanta paz em minha vida como uma decisão muito séria como essa. Essa história toda não é um terço do que eu já passei na vida. Infelizmente não tem como falar tudo aqui, mas acredito que mesmo com os meus erros, Deus abençoa aqueles que nele confiam. Assim levo no meu coração. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tem um hino que eu gosto também, vou cantar só o refrão, é rápido. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Muitas vezes Deus está nos chamando e nos perguntando, como Ele perguntou a Pedro em João 21, de 15 a 21. Tu me amas? E muitas vezes fugimos e não respondemos. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Súmula teológica. Minha declaração de fé como princípio tem 1 Coríntios 12, 3. Jesus é o Senhor. No entanto, em resumo, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor. Foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual deve ser aferida a doutrina, conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, tenham a Bíblia como instrumento único de regra, de fé e prática para termos uma vida conforme a vontade de Deus, como diz em Gálatas 1:8. Igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, é o fundamento. Nós em reunião, biblicamente somos o corpo de Cristo. Temos como função louvar a Deus, servir ao próximo, praticar o evangelismo, realizar missões, promover a edificação dos seus membros e celebrar a comunhão de Cristo. Ou seja, comunhão, assiduidade, serviço e contribuição. Batismo é um sinal de identificação com Jesus, com sua morte e ressurreição. Deve ser regenerado pela fé da experiência pessoal e por imersão após pública profissão de fé do indivíduo. Simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e o novo nascimento do homem em Cristo. Apenas quem crer pode ser batizado. O batismo não salva. A salvação vem pela crença em Cristo e o arrependimento de todos os seus pecados, de acordo com seu simbolismo e pelo próprio significado da palavra batizar, imergir. O batismo deve ser por imersão, como já dito. Ceia é uma celebração que simboliza e representa a morte e a ressurreição de Jesus. Por ser simbólica, os elementos não se transformam. Esse memorial deve ser realizado pelos cristãos até a volta de Jesus. O pão representa o corpo de Cristo dado por nós e o vinho, seu sangue derramado na cruz do Calvário. A ceia pode ser
universal, qualquer pessoa pode participar, não importando sua religião. Livre, qualquer membro da igreja evangélica pode participar. Restrita, somente os membros da mesma denominação podem participar. Ultra restrita, somente o membro da igreja local pode participar. Na Igreja Batista da Curuçá, pastor Israel incentiva a livre, assim como a maioria das igrejas batistas, e eu acompanho. Deus e Trindade. Creio no Pai. Deus é Espírito perfeito, escrito em João 4:24. É amor justo, 1 João 4:8, Romanos 6:23. É o Criador de tudo que há. É uma trindade, Mateus 20:19, 2 Coríntios 13:13. O Filho, Jesus Cristo, é o Deus Filho, um com o Pai, é o Salvador do mundo. Creio que Jesus sempre existiu, Ele é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Na forma humana, foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Foi humano e verdadeiramente Deus. Foi humilhado até a morte, Filipenses 2:8. Na sua ressurreição e ascensão, Cristo foi exaltado e recebeu a glória que Ele tinha antes, Filipenses 2:9. Espírito Santo é o Deus Espírito, um com o Pai, Atos 5:1-11. É o Consolador, João 14:16-17. E a sua função é convencer as pessoas, João 16:7-8. Uma das suas funções, né? Trindade, ou seja, entendo a Trindade como as três pessoas mencionadas acima: Pai, Filho e Espírito Santo, nas quais Deus se revela a nós que são unidas num só propósito e essência. Mateus 3:13-17. A criação. Acredito na palavra de Deus que diz que Ele criou o universo, a terra e tudo que na terra há. Fez as coisas visíveis e invisíveis ao olhar humano. Colossenses 1:16, Salmo 148, de 2-5, e Apocalipse 10:6 e Salmo 90, versículo 2. Acredito que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Acredito que Deus criou o universo para revelar nele a sua glória. Pecado. Entendo que é tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, 1 João 3:4, que foram deixadas para o nosso próprio bem. Ele causa morte física e espiritual, como diz em Romanos 6:23. Todos são pecadores, pois ninguém atinge o padrão de santidade que Deus exige, Romanos 3:23. Peca-se até por omissão, Tiago 4:17. Pecado não é somente o ato externo, mas o pensamento também, Mateus 5:27-28, por exemplo. Salvação e aplicação da expiação na vida do crente. Entendo a salvação como o plano pelo qual Deus resgata o homem do pecado, é o perdão e a justificação do pecador. Acredito piamente que a salvação é concedida a todos os que se arrependem e têm fé em Jesus Cristo. Marcos 1:15, Atos 3:19 e Romanos 10, de 9 a 10. 9 e 10. Entendo que a salvação não é pelas obras, Efésios 2, 8 e 9, mas pela fé. E se processa das seguintes etapas: conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Oração. Creio no poder de Deus através da oração, conforme escrito em 1 João 5, capítulo 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos
ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos também o que dele pedimos. A volta de Cristo. Acho muito interessante o que está escrito em Atos 1:11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Acredito na volta de Cristo para buscar na sua igreja, e prometido pelo propósito de Jesus Cristo, registrado em diversas passagens bíblicas. Jesus não revela à humanidade a sua volta, mas Ele nos dá ordenanças, como escrito em Marcos 13, 32 e 33. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. No entanto, Cristo retornará à terra após o período de grande tribulação e estabelecerá um reino. Todos os filhos de Deus ganharão novos e glorificados corpos, como escrito em Apocalipse 20, de 4 a 7, e Mateus 24. Juízo final. A palavra de Deus nos revela que haverá um grande julgamento final, onde todos serão julgados. Apocalipse 20, 12. Mortos e vivos, crentes e incrédulos. 1 Coríntios 4, 5. Destino final ou eterno. Creio que depois do julgamento, aquele que não estiver com o nome no livro da vida serão lançados no lago do fogo do inferno, como está escrito em Apocalipse 14 e 15. Novo céu e nova terra. Apocalipse 21. Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra para aqueles que forem fiéis a Ele. O céu será um lugar maravilhoso, pois vamos presenciar e desfrutar da glória de Deus, e será revelado o verdadeiro propósito da criação, como escrito em Apocalipse 21, 1. Os céus e a terra também servirão de habitação dos santos para estar em comunhão completa com Deus, assim como escrito em Apocalipse 21, de 1 a 7, e 2 Pedro 3, 13 e Filipenses 3, 20 e 21. Agradecemos aos irmãos candidatos ao Ministério Pastoral e pergunto aos membros do concílio se tem alguma pergunta, algum ponto que gostariam de ver esclarecido no que nos disseram os dois candidatos. Boa noite aos irmãos, paz em Cristo. O pastor Cleuto, da Primeira Igreja Batista em Anchieta. Nós batistas, nós nos caracterizamos pelo cooperativismo, né? A nossa cooperação como igrejas, como pastores. Está presente aqui o nosso presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Carioca. Eu também sou membro há vários anos da denominação e, assim, os amados, dentro em pouco, receberão imposição de mãos do presbitério, né, sendo ordenados e consagrados. A minha pergunta é: os amados irão se filiar à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e, consequentemente, dar a sua cooperação para a jornada ministerial? É a minha pergunta aos amados. Entendi a pergunta do irmão, mas se nós, agora eu vou falar de mim, se eu vou me filiar à Ordem dos Pastores e se vou cooperar com a denominação, a resposta é sim. Essa convicção que nós temos, e somos batistas há muito tempo e temos feito dessa forma. Não é à toa que agora a nova prática de concílios, a convenção, ela orienta que as igrejas convidem um membro da Ordem dos Pastores para participar.
mas a minha resposta é sim. Claro que sim. Eu entendo perfeitamente a importância disso. Pastor Joel? A pergunta é mais endereçada ao Jean. Jean, eu acompanhei a sua exposição inicial, que você até usou a expressão que você ia começar pela chamada. Aí depois você realmente seguiu aquele curso, etc. e tal, numa bela exposição na introdução, e ao final você depois falou que distanciou e tal, trabalho da sua infância, e tal, na igreja, e etc. E ficou assim meio misturado a sua conversão e chamada. Como na realidade a pessoa para ser chamada, precisa ser crente primeiro, né? Precisa se converter, etc. e tal. Ficou assim, eu entendi que você foi numa progressão, tanto a conversão quanto também a chamada, se deu num determinado momento lá na frente. Mas eu gostaria apenas que o irmão situasse, e ficou também patente ao final, que você realmente é um camarada crente e chamado. Porém, eu gostaria que você determinasse aquele momento da conversão e da chamada. Qual o momento que se deu propriamente, e uma vez que a pessoa, para se converter, precisa se reconhecer pecador, se arrepender e então se converter através do arrependimento e fé. Ok? Poucas palavras. Como eu cresci dentro de uma igreja batista, até na juventude eu nunca senti aquela empolgação, a empolgação de um novo convertido, entendeu? Porque eu fui crescendo ali dentro, então quando eu percebi, eu era cristão já, nunca entendi, na minha ignorância, essa questão de conversão, chamado, nada. É por isso que eu coloquei nessa ordem, porque eu entendo que realmente aconteceu a conversão quando eu me arrependi dos meus pecados, entendeu? Quando eu realmente entendi que eu era um pecador, entendeu? E eu entendi isso já na juventude, não foi na infância, entendeu? E eu acho que realmente as coisas aconteceram um pouco diferente comigo. Aí só perguntando para Deus por quê, né? Mas essa é a minha convicção, é assim que eu entendi como se sucedeu essas fases em minha vida, mas eu lhe entendo perfeitamente. Não, foi durante um culto da juventude. Exatamente, o amor, aquele fogo, e agora perdi o medo, e agora eu entendi aquilo que os novos convertidos sentiam, entendeu? Porque era muito frio e muito cético em relação a algumas coisas. É porque quando você falou que ouviu o sermão do pastor, sim, que falava da necessidade de obreiros para a pregação, etc. e tal, você até chorou, e você naquele momento Isso. você mas ali eu não entendi como... Aí depois você... Eu era uma criança também, de 11 anos, eu não entendi o que era pecado, entendeu? Eu entendi que Deus estava me chamando para a obra, e mais adiante eu entendi por quê, entendeu? É complicado, é meio complicado. Mas deu uma conversão, né? Até eu também tenho minhas assim, como organizar isso na minha vida, né? Mas eu procurei organizar dessa forma. Queria fazer uma pergunta para os dois, né? Com relação a qual a visão que vocês têm do ministério e família, né? Como é que vocês veem isso em termos de prioridade, em termos de tempo? A gente sabe que o ministério às vezes demanda muito, né, da vida de um pastor, e nem sempre é muito fácil conciliar, né, a vida ministerial com a vida familiar. Então, queria que vocês expusessem um pouco de como vocês pensam em levar essa situação e conciliar essa difícil tarefa que é de estar à disposição da igreja e também à disposição da família. É uma pergunta difícil, que eu acho que todos os senhores pastores experimentam isso nas suas próprias vidas. E eu sei de que a prioridade é a família e a prioridade é a igreja. Evidentemente que eu também sei que, em alguns momentos,
você vai ter que fazer uma opção do que você vai estar dando mais atenção. Nem descuidando nem do rebanho e também não descuidando da família. Eu acho que primeiro o rebanho de um pastor é a sua própria família. Porque, inclusive, esse rebanho é o que vai espelhar, tende a espelhar para a comunidade o que seja essa relação saudável, sadia, de um homem casado com uma mulher, com os filhos. Isso que a gente percebe que é muito necessário, inclusive, nos dias de hoje. Então, pastor Alcenir, eu diria para o senhor o seguinte: a família é fundamental, mas a igreja também é fundamental. E Deus, Ele há de ter compaixão e nos dá o tempo certo para cuidar das duas instituições. Mas a minha esposa já sabe que vai ter madrugada e vai tocar o celular e vou ter que sair para socorrer alguém. Mas a gente tem essa consciência de que família é importantíssimo, igreja também é importantíssimo. Eu já sou um pouco diferente, né? Ainda estou esperando com paciência no Senhor. Mas eu entendo que eu tenho como Deus, família em segundo lugar e igreja. Eu tenho uma sequência. Com certeza a família. E meu ministério, eu já acredito piamente que eu já estou exercendo aqui em Itacruçá, mesmo sendo um funcionário da igreja. Alguma outra pergunta? Meus irmãos, eu quero trazer o abraço, pastor Israel, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Carioca, e parabenizar os irmãos, os dois jovens, né? Os noviços, e dizer que, na minha ótica, foram muito bem na súmula teológica, experiência de conversão e chamada, foi extraordinário, estão de parabéns pelo conteúdo teológico bastante rico, pujante, bíblico, foram bíblicos, né? Toda a tese foi baseada na Bíblia, que é inegavelmente a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe, pastor Israel Belo de Azevedo, abençoe o Jean e o Marcos, né? Nós recebemos o convite lá na Ordem com muita alegria e aqui estamos trazer o nosso abraço carinhoso, afetivo. Que Deus abençoe. Estou muito contente e feliz, grato a Deus pelo concílio e pelas respostas que foram dadas pelos irmãos através da tese. E eu proponho que nós recebamos os dois jovens, o jovem aqui que ainda está solteiro, né, esperando no Senhor, e o outro que a esposa, onde está a esposa? Está ali, né? Deus abençoe muitíssimamente. Eu proponho que nós aceitemos. Há uma proposta, alguém gostaria de discutir essa proposta? Apoio. Nós comumente nos retiramos para deliberar, mas a proposta veio com todo mundo presente, vamos então manifestá-la. Eu só gostaria de ouvir antes de votarmos, dos dois candidatos, uma breve exposição sobre os seus hábitos de leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia, pastor Israel, lá em casa tem sido um dever da minha esposa. Ela que lê. Eu sou um ouvinte
e é delicioso, né? Mas esse ano nós nós estamos fazendo a leitura na mensagem, então ela continua lendo, né? Claro, lá em casa quem manda sou eu. Eu sou do casamento antigo, quem manda sou eu. Não, mas a gente tem esse compromisso de leitura, já fizemos uma jornada, eu já tinha feito uma antes, fizemos uma, estamos na segunda jornada. Quanto à oração, ela, apesar de todos nós falarmos que oramos o dia inteiro, eu oro o dia inteiro, confesso, em alguns momentos, evidentemente, paro para orar em alguns momentos específicos, mas confesso ao pastor que preciso orar muito mais, como também preciso ler muito mais a Bíblia. Então, quanto mais leitura da Bíblia, melhor cristão, melhor esposo, melhor pai, melhor cidadão, melhor pastor. Quanto mais oração, a mesma coisa. Também faço das minhas palavras do Marcos. Eu não tenho também um dia específico, uma hora específica, mas quando eu posso, sempre estou orando. E oro mais aqui na igreja. Nem em casa eu tenho esse hábito de fazer isso. Nem leitura também, porque nós moramos em 5, né, em casa. É aquela... Dividimos apartamentos, então é meio complicado ter aquela concentração. Mas quando realmente eu tenho essa possibilidade de fazer isso em casa, eu faço. E, acredito, como eu já disse também na minha súmula, oração é muito importante. Vida sem oração não é cristão. E sem leitura da Bíblia, está difícil ter contato com Deus também. Ok, isto posto, mas alguém tem alguma outra pergunta? Senão vamos votar. Alguém? Então, os que são favoráveis, aqui... peço que vocês se retirem, pelo menos vocês. Que o fato de o presidente da ordem ter proposto, isso não quer dizer nada. Não é? Os irmãos que vão votar aqui agora poderão dizer não. Não precisa constrangidos porque ele disse que devemos aprovar. Então, todos são prontos para a votação. Então, os que são favoráveis, que os consagremos, então, levantem as suas mãos. Então, por unanimidade, foram aprovados. Agora temos que deliberar aquelas outras questões. Nós já marcamos, então, sujeita à aprovação de hoje, o exame de hoje, já marcamos o culto de consagração para o próximo domingo, às 5h30, no chamado culto terceiro. Aí depois iremos para o culto 4. Então, nosso programa é esse. Os irmãos concordam, então, com essa data? Muito bem. Então, precisamos de escolher um pastor para orar, outro para entregar a Bíblia e outro para pregar. E eu gostaria de convidar o pastor Fraga para ser o pregador, se for possível, que dá tempo de irmão voltar. O seu culto lá é que horas? Então dá tempo de chegar lá às 7h30 para pregar ainda, caso o irmão queira. Então, a minha proposta, embora, claro, o presidente não deva propor, mas os irmãos aqui são todos amigos, né? Então, alguém poderia propor, então, que o pastor Fraga fosse o orador? Ok. Favoráveis? Muito bem. Agora vamos para a entrega da Bíblia. Dos aqui presentes, quantos poderão estar no domingo às 17h30? Ou quantos não poderão estar, melhor? Quantos não poderão estar? Ok. Então, esses são inelegíveis, obviamente. Então, quem propõe, quem para fazer a oração de consagração? Ok, mas para oração de consagração, eu estou proposto. Algum outro nome? Favoráveis? Ok, obrigado. Para a entrega da Bíblia, qual a proposta? Ele está ausente. Pastor Newton estará presente? Pastor Newton, até às 6h15? Então é melhor escolhermos outro, né? Vai começar às 5h30, é um risco. Ele já é o secretário, né? Vamos dar para outra oportunidade. 6h30?
Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos inverter, fazer a consagração antes, depois a mensagem, aí acho que... Então tá bem. Além do pastor Newton, alguma outra proposta? Então, favorável ao pastor Newton? Então, o pastor Newton será o encarregado de fazer a entrega da Bíblia. O programa de culto é o mesmo programa de culto das 19h30, vamos apenas organizar ali, de tal maneira que a mensagem ficando para o final, nós fazemos esses elementos antes, e você então poderá se retirar para pregar em outra igreja, e o pastor também, inclusive, poderá fazer o mesmo. O nosso secretário está aí com as Bíblias, ele presta atenção porque ele é especialista no assunto. É o seguinte, os colegas que tiverem que se retirar, nós vamos ter agora um intervalo ali para um momento de lanche com os pastores. Eu gostaria que os irmãos me procurassem ali para assinarem a Bíblia, e os que vão participar aqui poderão fazer isso depois com mais calma. Ok? Obrigado, pastor. Mais alguma outra observação antes de nós orarmos? Alguma falha que eu tenha cometido, precisa ser reparada? Muito bem, então mais uma vez a todos agradecemos. E queremos informar, de o concílio ficar em pé, os demais presentes também, a quem também agradecemos. Saudamos aqui a família do Jean, que está lá em Porto Velho, pela participação. Sim. Antes da oração final, então, o concílio deverá ser suspenso para ser reaberto, então, quando tiver o momento de consagração. Então, o concílio aqui reunido decidiu, por unanimidade, recomendar a consagração dos irmãos ao ministério pastoral, que ocorrerá, então, como continuidade desse concílio. Alguns não estarão presentes, mas outros estarão presentes que não estiveram, no próximo domingo, como tínhamos pensado. Deus, então, os abençoe. Vou convidar, então, o pastor Newton Amorim, né, para orar nesse instante, dando graças a Deus por esta noite aqui inspiradora, assim que eu participei, foi esse meu sentimento aqui. E convidar a todos os pastores para um lanche que foi para tanto preparado. Somos-te gratos, ó Deus, por este momento aqui tão rico, onde podemos aprender também mais da Tua Palavra através dos candidatos. E desde já os colocamos, ó Deus, sob os Teus cuidados. Que Tu os abençoes, ó Deus, ricamente, e que eles se coloquem nas Tuas santas mãos para serem bênçãos onde quer que eles forem, como pastores, missionários. Ó Deus, que eles possam fazer a diferença, que sejam eles, ó Deus, porta-vozes da Tua Palavra, ó Deus. E também, ó Deus, sendo bênção para as Tuas igrejas e para as Tuas famílias. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis, eternamente, a sua força, a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso